Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Hoje eu quero apresentar para todos vocês algo muito interessante. Quero falar sobre este livro que é O Poder do Subconsciente. Este livro é um livro muito interessante e ele traz para todos nós um esclarecimento de como funciona a nossa mente. Nossa mente é algo maravilhoso, é algo poderoso, que transforma de fato a nossa vida. A nossa vida com o poder do nosso subconsciente, uma vez que nós saibamos colocar em prática estes ensinamentos que o Dr. Joseph Murphy, esse escritor deste livro, autor deste livro, best-seller, maravilhoso, ele apresenta para todos nós o funcionamento da nossa mente. É sabido pelas pessoas que a nossa mente ela é poderosa, ela transforma a nossa vida, ela traz para a nossa vida novos insights, ou seja, novos pensamentos, novas iluminações, novas ideias. Mas também é sabido por todos nós que o mau funcionamento desta mente, ela traz inúmeros problemas para todos nós. É muito interessante saber que aqui o autor ele fala do poder do subconsciente, a capacidade que nós temos de transformar a nossa vida para pior ou para melhor. Depende muito da forma que nós vemos os eventos do dia a dia, os acontecimentos, as falas, os significados que nós damos para tudo o que acontece conosco. O autor ele apresenta o funcionamento da mente e as formas que nós devemos colocar em prática a maneira correta de fazer com que a nossa mente funcione da melhor forma possível. O autor ele apresenta que as nossas crenças, os nossos valores, a nossa programação mental, ela foi instalada pelos nossos pais desde a nossa infância. A maioria das pessoas não param para pensar sobre isso, mas é a mais pura verdade. É uma programação mental que foi colocada na nossa mente pelos nossos pais. Normalmente foram apresentados para nós aquilo que eles acreditavam, da forma que os pais deles passaram para eles. E assim, sucessivamente, no ambiente de intimidade por repetição, os nossos pais sempre dizem para a gente a forma como nós devemos falar, como nós devemos nos comportar na sociedade, no dia a dia, as correções que eles fazem para a gente. Mas, infelizmente, a maioria das formas, do jeito que eles apresentou para a gente, não é a melhor. São muitas crenças limitantes que travam a nossa vida no dia de hoje, quando nós necessitamos de fato de ter um pensamento mais positivo, uma ação mais positiva, nós não conseguimos, porque aquilo que eles passaram para nós, que ensinaram para todos nós, do jeito deles, que para eles estavam corretos, era a melhor forma para nós, não é que eles estão errados. Para eles estão certos. Mas para nós hoje, será que aqueles valores, aquelas crenças que eles ensinaram para mim, para você, faz sentido hoje? Muitas fazem, mas muitas também não faz mais sentido. E aí o conhecimento, ele é libertador, né? Ele nos liberta de muitas prisões. A falta de conhecimento nos trava, nos impede de passar para uma outra fase, para um outro nível da nossa vida, da nossa história, fazer a nossa própria história, a partir do meu conhecimento, da liberdade que eu tenho.
Eu acho muito interessante este livro, que é um pensamento meu, e eu vejo que a liberdade que o Criador nos deu, uma vez quando na crença religiosa, principalmente entre os cristãos, diz que Deus nos criou e nos deu a liberdade. E eu entendi que neste livro aqui a liberdade está na mente. A liberdade está na nossa mente. É a partir dela que nos faz livres. É o poder infinito, como fala o autor. O poder infinito que está em nós. É o modo operante de Deus na nossa vida. Deus opera na nossa mente. Se Deus nos fez livres, aonde está essa liberdade? Está no nosso pensamento. Porque, como nós sabemos, pensamento gera sentimento. O sentimento nos faz comportar da forma que pensamos e sentimos. Esses pensamentos que geram os sentimentos, que geram os comportamentos, instala em nós os nossos hábitos. E nós somos seres de hábitos. 95% de tudo que nós fazemos é habitual. Se nós olharmos, nós levantamos, alguns têm o ritual de fazer uma oração, logo em seguida vai tomar café, ou vai escovar os dentes, até mesmo a escovação. Se nós olharmos assim e fizermos uma conta, até a quantidade de vezes que nós passamos a escova nos nossos dentes é habitual. Varia entre 22 vezes e 23 vezes. Somos seres habituais. Tudo que nós fazemos é de forma habitual. Tem um sentido. Deus, quando nos criou, como nós sabemos, nós somos seres de energia, né? Temos a energia que é vital, que é importante para a nossa sobrevivência, para a nossa existência. E o nosso cérebro ele foi programado para poupar energia. Por isso que os hábitos são instalados na nossa vida. De forma habitual, nós não pensamos para fazer as coisas. Há uma programação mental em nós, uma programação, esse software, que fica ali girando o tempo inteiro, rodando, para que a gente faça as mesmas coisas todos os dias. Para quê? Para poupar energia. O nosso cérebro ele foi programado dessa forma. Esse é o sentido, é o significado que a ciência dá para os nossos hábitos na nossa vida. E falando de hábitos, a gente sabe que um bom hábito é maravilhoso, um mau hábito é péssimo para a nossa vida, estraga a nossa vida, traz muitos problemas para a gente. E a questão, falar sobre os hábitos, fica para um outro momento. O que eu quero apresentar mesmo é esse funcionamento do nosso cérebro, como ele funciona. Ele é uma máquina poderosa, maravilhosa, transformadora, transforma a nossa vida, a nossa história, ou para pior ou para melhor. É a dualidade da mente, a mente consciente e a mente subconsciente, o bem e o mal. Por isso que nos últimos tempos se tem falado tanto sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela vem fazer essa parceria entre a emoção e a razão. É sabido por todos nós, ou por algumas pessoas, né? Não vou dizer todos, é sabido que o nosso cérebro, ele tem a forma correta de funcionar. E esse funcionamento, ele se dá como que eu posso dizer? Pela unidade, né? Não somente um cérebro, mas nem dois, mas é três, né? O nosso cérebro, ele funciona, ele tem 3 modos operantes de funcionar. A gente pensa que é só um, mas não é, ele tem 3.
É o nosso cérebro reptiliano, né, dos répteis, que fica aqui nessa parte, na parte de trás da nuca. E esse é o cérebro primitivo dos répteis, lá dos tempos dos dinossauros. Ele continua aqui operante em nós. Temos o nosso cérebro, que ele é o emocional, que ele fica na parte direita do nosso cérebro, e o cognitivo, o racional, que fica do lado esquerdo. E sabemos que 3 formas de decidir a mesma coisa, na maioria das vezes, não dá muito certo, e de fato não dá. Não dá porque a razão, ela sempre vai perder para a emoção. E como a emoção trabalha junto com o cérebro reptiliano, o cérebro dos répteis, que é um sistema de defesa, ele não é ruim, não é mau, ele é para nos defender. Mas, como ele tem decisão própria e ele age repetidamente, 16 vezes mais vezes do que o nosso cérebro racional, onde nós racionalizamos, pensamos antes de falar, mas na prática não é assim que acontece. E aqui neste livro ele fala sobre tudo isso, como o nosso cérebro ele funciona. É maravilhoso conhecer sobre o funcionamento do nosso cérebro, porque ele é o modo operante da nossa vida. E é a partir dele que nós acertamos ou erramos. E a inteligência emocional, ela traz isso, ela traz assertividade para a nossa vida. Nos tempos de hoje, acertar é algo crucial.